Ok, pessoal, como é que vocês estão aí? Que saudade dessas turmas maravilhosas, né? Mas enquanto a quarentena dura, nós estamos aqui tentando esclarecer alguns assuntos, tentando ajudar vocês aí de forma online, né? Sendo ajudado aí por essas tecnologias, tá bom? Pessoal, bom, nós já vimos aqui para vocês nas aulas anteriores, né, aulas presenciais, as questões das funções, né, orgânicas, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, né? E dando continuidade ao nosso assunto, nós temos agora o assunto da isomeria. Tá aí, ó, isomeria, né? São letras que derivam de radicais gregos, onde a palavra iso quer dizer igual e meria ou meros quer dizer parte, ou seja, parte igual. Então, pessoal, nesse caso, o composto orgânico, ele é considerado, né, faz parte da isomeria, quando eles apresentarem a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbono e mesma quantidade de hidrogênio, né, tem que apresentar aqui a mesma fórmula molecular, porém vão apresentar estruturas diferentes, né? Ou seja, como nós podemos ver aqui, né, alguma coisa vai ter que ser diferente aí nessa cadeia, né? Como nós podemos ver, por exemplo, aqui, olha só, aqui embaixo nós temos dois compostos completamente diferentes, mas que vão apresentar alguma coisa igual. Por exemplo, o que é que tem igual aqui entre esse composto e esse, Cristóvão? Vejam, ambos apresentam a mesma quantidade de carbono, dois carbonos, 6 hidrogênios, um oxigênio, né? Mas quando eu venho aqui para a parte de cima, eu estou vendo que alguma coisa aqui, né, está diferente de um para o outro. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui representa para a gente o quê? Isso aqui nós temos o OH, que é a hidroxila, ligado diretamente a um carbono que? Saturado. Então, isso daqui será para a gente um elemento da função álcool. Isso aqui vai ser um álcool orgânico, OH, ligado a um carbono saturado. É tanto que o nome dele não oficial seria para vocês álcool etílico, ok? Esse outro aqui que nós temos, ó, o que vai acontecer com ele? Oxigênio entre átomos de carbono, então isso vai estar na função éter. Então esses elementos apresentam a mesma fórmula molecular, porém vão apresentar estruturas diferentes. Então isso é o que a gente chama de função de isomeria. Esse especificamente vai ser a isomeria de função. Então a isomeria é isso, galera. Vamos ter elementos que vão apresentar a mesma fórmula molecular, porém apresenta alguma coisa diferente, certo? Aí, Cristóvão, qual a diferença que a gente tem de um composto para outro? Por exemplo, o álcool etílico, ele é líquido, tem um ponto de ebulição 98 graus Celsius. O éter é um gás que se liquefaz, ou seja, né, passa de gasoso para líquido a menos 24 graus. Então veja que tem pontos diferentes, né? Ambos existem a mesma fórmula molecular, certo? Mas tem forma estrutural diferente, certo? Então tudo isso daqui nós vamos falar para vocês a respeito de isomeria. Então quando o composto apresenta, tá, uma função diferente, consequentemente ele vai ter ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, propriedades diferentes, ok? Então na classificação da isomeria nós temos aqui duas situações. Nós teremos a isomeria plana e a isomeria o quê? Espacial. Bom, pessoal, então para começar a conversa, dando continuidade aqui, nós vamos ver a parte da isomeria plana. A isomeria plana, ela se divide em isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria de compensação, né? Isomeria... a tautomeria também, que vai ser um exemplo de isomeria de função. Então na verdade ao todo são 4, né? Função, cadeia, posição e compensação, certo? Então primeiro nós temos aqui a isomeria de função. Então, esse caso que nós vimos aqui agora há pouco, né, ele é justamente para a gente um exemplo de isomeria de função. Olha aí, galera, Nesses dois exemplos que a gente tem, nós temos aqui quantos átomos de carbono?
o total de carbono serão 2, né? 1, 2, 1, 2. O total de hidrogênio, 3, 5, 6. 3 com mais 3, 6. E cada um deles vão apresentar um átomo de oxigênio. Então isso daqui vai ser justamente a isomeria de função. Então aquele exemplo anterior que nós tínhamos lá, nós temos isomeria plana de função, porque ambos vão ter a mesma fórmula molecular, porém vão apresentar funções diferentes, como vocês podem ver aqui. Isso é um álcool e isso é um éter. Aí só chamar a atenção de vocês para uma coisinha, galerinha, que dentro da isomeria de função, nós podemos ter a tautomeria, né, que é outro tipo especial de isomeria plana. Então é uma isomeria que vai mudar a função aqui, porém ele é diferente das outras. Por quê? Porque na isomeria de tautomeria, nós teremos aqui o seguinte, galera. Nós teremos aqui um composto instável, certo? Se transformando, né, num composto estável. Se transformando num composto estável. É o que vai acontecer pra gente aqui, ó. Olha só. Nesses dois casos. Aqui nós teríamos, era para ter colocado essa função aqui ao contrário, mas não tem nada, né? Já que aqui nós temos uma reação reversa, né? Isso daqui pra gente será um enol, né? Isso aqui é um enol, que é um enol OH ligado a um carbono insaturado. OH ligado a um carbono insaturado, isso aqui vai ser um enol. Esse enol é um composto instável, né? Então ele vai se transformar em um composto estável, que nesse caso esse enol, como ele é um enol primário, porque o OH aqui está ligado a um carbono insaturado, certo? É o que vai acontecer mais ou menos é isso, ó. Esse hidrogênio vem para o carbono vizinho e os elétrons da ligação dupla sobem para o OH. Então este enol está se transformando em um aldeído, que é um composto que estável. Então isso daqui é um isômero de função, só que ele, na verdade, ele se trata de uma tautomeria, porque aqui nós vamos ter um processo de reversibilidade, né? Reaçãozinha reversível. O enol se transforma no aldeído, assim como o aldeído pode se transformar em um enol. Gustavo, isso aqui acontece quando? Pessoal, esse tipo de situação, né, de enol, ele só acontece quando você tem enol se transformando em aldeído, certo? Ou então enol se transformando em uma cetona. Só pode acontecer essas duas situações. Aí lembre-se que o enol é o quê? OH ligado diretamente a um carbono insaturado. Ok? Pula aí. Outra função que a gente tem, pessoal. Olha só lá. Isomeria de cadeia. Pois bem, ó, na isomeria de cadeia, os isômeros têm que apresentar a mesma fórmula molecular, sempre, porque se não apresentarem, não serão isômeros. Está aqui, ó, C4H10, C4H10, certo? Na isomeria de cadeia, você terá cadeias diferentes. Por exemplo, essas duas cadeias aqui, ó, o butano e o 2-metilpropano, certo? São hidrocarbonetos, porque só tem carbono e hidrogênios, certo? Ambos vão apresentar cadeias abertas, mas tem um detalhezinho importante. Essa cadeia do butano, ela é uma cadeia normal, enquanto essa do 2-metilpropano é uma cadeia o quê? Ramificada, certo? Então, o tipo de isomeria que nós vamos ter entre esses dois elementos serão para a gente isomeria de cadeia. Então, geralmente, pessoal, a isomeria de cadeia terá esse esquema. Você pode ter uma cadeia aberta ou fechada, certo? Podemos ter também uma cadeia normal ou ramificada. Ramificada, isso. Então são as principais situações que a gente pode ter aqui isomeria de cadeia, ok? Feito isso, além de isomeria de cadeia, plano de cadeia, também podemos ter isomeria de posição.
A isomeria de posição, geralmente ele vem com um indicadorzinho. Por exemplo, aqui, ó, observe essa cadeia primeira e esta segunda cadeia aqui. Ambas apresentam a mesma fórmula molecular, ó, C4H8, ou seja, ambas têm 4 átomos de carbonos e 8 átomos de hidrogênio, ok? Então, nesse caso aqui, tá certo? Vocês podem ver que elas basicamente são quase iguais, mas tem aquela questão que eu falei a vocês, né? Que sempre, quando tem qualquer diferençazinha aí, muda alguma coisa, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse daqui, na primeira, esse 1-eno, é um buteno, está indicando para a gente que no carbono 1, que é esse, para o carbono 2, nós temos uma ligação que dupla. Esse EN, né? Esse EN implica ligaçãozinha dupla. Nesse outro aqui, ó, veja que agora apareceu o número 2. Esse buteno, 2-buteno, ou but-2-eno, também como pode acontecer, está dizendo para a gente o que, galera? Que entre o carbono 2, que é esse, e o carbono 3, que é esse, nós vamos ter uma ligaçãozinha dupla. Então, como vocês podem observar, do 1-buteno para o 2-buteno, a única diferença que nós temos é na posição da ligação dupla, ok? Pois, então, nesse caso, isso é isomeria de posição. O que vai acontecer? Geralmente, quando você tiver isomeria de posição, quem muda são a posição de quem? Das ligações, posição das ligações, posição de radicais, né? Eu posso ter, por exemplo, 2-metilbutano, posso ter 1-metilbutano, só quem modificou foi a posição dos radicais. Ou então, grupos funcionais. Como assim, Cristóvão? Por exemplo, eu posso ter o propan 2-ol e propan 1-ol, né? Então esse número 1 ou 2 aí indica pra gente uma posição, uma diferença de posição nos grupos funcionais, ok? Então, na isomeria de cadeia, você pode ter cadeia aberta ou fechada. Na isomeria de cadeia também pode ter uma cadeia normal ou ramificada. Na isomeria de posição, eu posso ter uma diferença na posição das ligações, dos radicais ou dos grupos funcionais, ok? E bola para frente, fechando aqui, eu posso ter também outro tipo de isomeria plana, que é a isomeria de compensação, ou também chamada de metameria. Qualquer uma das palavras certas, compensação ou metameria. Bom, como é a primeira coisa que eu observo, ambos apresentam a mesma fórmula molecular. Se tiver C4H10, outro C4H9, aí já não são isômeros. Tem que ter a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio, certo? Então, galerinha, o que é que nós podemos ver aqui a diferença de um para o outro? Olha, a diferença de um para o outro aqui está justamente nessa posiçãozinha aqui, o oxigênio. Vejam que no primeiro exemplo o oxigênio está entre 1 carbono à minha esquerda e 3 carbonos à minha direita. O nome desse composto, primeira coisa, a função que a gente tem aqui será a função éter, né? Isso aqui para a gente vai ser um éter, certo? O nome dele, metoxpropano. Por quê? Lembram? Oxigênio, de um lado eu tenho um carbono vira met, do outro eu tenho 3 carbonos vira prop. Então metoxpropano, certo? Esse outro também nós continuamos tendo aqui um éter, tá? Só que aqui agora à minha esquerda eu tenho quantos carbonos? 2, e à minha direita também eu tenho 2. É como se esse átomo de oxigênio que está aqui entre 1 e 3, ele desse um salto e viesse para cá, certo? Então quando isso acontece, a gente diz que esse tipo de isomeria é chamada de isomeria de compensação ou metameria, certo? Então aqui nós vamos ter, quando eu falar a vocês de isomeria de compensação ou metameria, a única coisa que vai alterar aqui será a posição do heteroátomo. Então o que vai ser alterado aí é justamente para a gente a posição do heteroátomo.
Ok, galera? Então, pensando nisso daqui, vamos comentar aqui algumas questõezinhas bem rápidas, tá bom? Só para quebrar aqui e fechar essa aula. Ó, primeiro, que é a questão? O quadro a seguir apresenta informações sobre dois compostos orgânicos de mesma fórmula molecular, porém com propriedades físicas distintas. Isso se deve justamente pelo fato de fórmulas estruturais serem diferentes, sabendo que um dos compostos é um álcool, olha aí, ó, sabendo que um dos compostos em questão é um álcool e o outro composto é um éter, ok? Letra A. Complete o quadro com as informações solicitadas. Então veja, galera, que aqui as fórmulas moleculares são iguais. Só podem ter o quê? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? Fórmula estrutural plana. Veja que o que está de azul é aquela questão que vai estar no modo de vocês, em branco, para vocês corrigirem aí, tá bom? Isso é só uma correção aí. O pessoal da Coepab está aí também tendo acesso a essa aula. As demais escolas, né? Mais alunos vão observar, então, tudo que está de azul nessas questões que vocês podem encontrar na internet também, né? Você vai, são as respostas. Então aqui nós temos, ó, ele quer uma fórmula estrutural plana. Já que é um álcool, então eu já sei que uma das observações importantes é que tem que ter o quê? OH ligado a um carbono saturado, né? Tá aqui, OH ligado a um carbono saturado. Essa vai ser a fórmula plana desse álcool que tem a fórmula C2H6O. Neste caso, para nós termos um éter, já que diz que o outro composto é um éter, nós temos o que? O oxigênio entre átomos de carbono, que é a função que vai caracterizar para a gente aí um éter. Entendeu, pessoal? Então a fórmula plana do álcool é essa, do éter é essa daqui. Ambos vão ter a mesma massa molar, já que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, se tem a mesma fórmula molecular, automaticamente terá também a mesma, né? Terá aqui a mesma massa molar. Nomenclaturas. Com relação aqui à nomenclatura, o álcool que tem 2 carbonos, fica o que, galera? Éter, né? Ligação simples, AN, AN. E se é um álcool, a terminação final será OL. Então, fica etanol, né? Nome oficial desse, um carbono apenas, MET. O oxigênio, OX. E do outro lado, na cadeia maior, também já que é um carbono, ficará a terminação final, metano. Então, o nome oficial desse composto ficaria para a gente o que? Metox-metano, ok? A função, essa aqui é um álcool, essa daqui é um éter. Aí vocês observam aqui com relação às propriedades dele, ó. O ponto de ebulição do álcool, 78,3 graus Celsius. Ponto de ebulição do éter, menos 24,9 graus Celsius. Olha a densidade dele, do álcool, 0,79 grama por centímetro cúbico e do éter 0,66. Solubilidade deste aqui é infinita, que é a capacidade de você dissolver esse elemento em água aqui é infinita. Já esse daqui é um valor limitado, ou seja, eu só vou poder dissolver 32,8 gramas deste elemento em 100 gramas de água, tá certo? Essa aqui é a letra A da nossa questão. Na letra B, tem aqui, ó. Apresente uma justificativa para a diferença dos pontos de ebulição. Olha aí, dos pontos de ebulição do álcool que é esse e do éter que é esse, certo? Entre esses isômeros com base em seus conhecimentos sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Então, pessoal, por que? Essa é a pergunta. Por quê? Já que ambos têm a mesma massa molar, por que a diferença tão grande do ponto de ebulição de um para o ponto de ebulição do outro? Pessoal, a resposta para esse porquê de vocês está justamente aqui, ó, certo? O álcool, ele terá a força de interação entre eles será do tipo ligações de hidrogênio, que é justamente, certo? Isso daqui, ó. Quando a gente tem um OH, né? Um hidrogênio ligado ao oxigênio, então nesse caso aí, isso é a ponte de hidrogênio, a força de interação intermolecular. Então o autor colocou aqui, ó.
O isômero que apresenta maior ponto de ebulição é o álcool, como a gente pode ver, né? 78,3, o outro é menos 24,9. Isso se deve ao fato de ele ter ligações de hidrogênio entre suas moléculas, ou seja, tem interações intermoleculares mais intensas do que as interações dipolo-dipolo presentes entre as moléculas do éter. Então essa daqui, certo? É um composto polar com interação ponto de hidrogênio. Esse daqui é um composto polar com interação dipolo-dipolo. Tá certo? Então essa aí é a nossa questão número 1 dessa atividade. Bora lá. Bom, na número 2, a gente tem questões simples, fácil demais. Determine o alcano mais simples que apresenta isomeria de cadeia e indique seu isômero correspondente. Então, pessoal, o isômero mais simples aqui, para ter um isômero de cadeia, né, um alcano, ou se pode ter carbono e hidrogênio, para ter isomeria de cadeia, ele tem que ter aí no mínimo 4 átomos de carbono, para poder fazer uma cadeia diferente, né? Se ele tiver 1, 2 ou até 3, não tem como fazer aí uma cadeia diferente para ter a mesma forma molecular, certo? E nesse caso, você tem que ter, para ser um alcano, ele só pode apresentar ligações o quê? Simples, né? Porque só esse lembretezinho aqui importante, ó. Os alcanos são aqueles compostos que apresentam ligações simples, não pode ter aí ligações dupla nem tripla, tá certo? Se ele tem que ter 4 carbonos e só pode ter ligações simples, aí você vem lá para aquela historinha que a gente viu, né, o ano passado, que tem uma fórmula que diz assim, ó, CnH2n mais H2n mais 2, ou seja, a quantidade, né, a quantidade de hidrogênio num alcano que tem 4 carbonos será o dobro da quantidade de carbono mais 2. Então, se a gente tem aqui 4 carbonos, a quantidade de hidrogênio será quanto? 2 vezes 4 vai dar 8. 8 com mais 2, 10. Então, ele tem que ter 10 hidrogênios, certo? Então, galera, nesse caso aqui estão as possíveis situações que vocês podem ter. Ó, olha só comigo aí, ó. Conta aí, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbono. 3, 5, 7, 10. 10 hidrogênio. Então, esse daqui é uma das opções que vocês teriam para fazer essa questão aqui, que é o elemento butano, né? É o alcano butano. Então, se isso daqui é uma cadeia aberta normal, com essa mesma formulazinha aqui, eu posso fazer o que? Uma cadeia aberta, o que? Ramificada, já que essas são as condições para ter isomeria de cadeia. Então, essa aqui é uma situação, ó. Isomeria de cadeia, né? Isso aqui é uma cadeia aberta, isso aberta e normal. Isso daqui é uma cadeia aberta e ramificada, ok? Bom, na questão 3, nós temos o seguinte, questão 3. O composto de fórmula C4H6 pode apresentar quais tipos de isomeria plana? Cite exemplos. Então, com essa formulazinha molecular, 4 carbonos e 6 hidrogênio, galera, nós podemos ter primeiramente isomeria de cadeia. Veja que essas 4 situações que a gente tem aqui, certo? É isso. Nós temos, aqui nós temos isomeria de cadeia, né? Ó. Primeiramente essas duas aqui que são as principais, né? Ó, aqui nós temos uma cadeia fechada, porém uma cadeia ramificada, né? Isso aqui é uma cadeia fechada e ramificada. Isso daqui é uma cadeia fechada, porém uma cadeia normal, tá? Então essa cadeiazinha aqui, ó, vou colocar aqui para a gente lembrar, certo? Isso é uma cadeia ramificada, tá aqui embaixo do nome, isso, que no caso aqui nós temos é o metilciclopropeno, e essa outra aqui vai ser uma cadeia o que? Normal. Nós não temos o radical nela, ok? Então isso aqui é isomeria de cadeia ramificada e cadeia normal, as duas são fechadas. Essa aqui também nós podemos colocar como exemplo, né?
tendo em vista que essa é uma cadeia aberta, certo? Porém tem insaturada com uma ligaçãozinha tripla, e essa daqui é uma cadeia aberta insaturada com duas ligações duplas. Então esses 4 elementos ambos apresentam 4 carbonos e 6 hidrogênios, isomeria de cadeia. E com essa mesma fórmula aqui, pessoal, nós também podemos fazer a isomeria de posição. O que é a isomeria de posição? É aquela que eu falei a vocês anteriormente, onde nós vamos ter a diferença na posição das ligações. Observe que nesse primeiro exemplozinho aqui, ó, no primeiro exemplo que nós temos, a ligaçãozinha tripla está no primeiro carbono. O but, porque são 4 carbonos. Um íon, porque tem uma ligaçãozinha tripla entre o carbono 1 e o carbono 2. O que aconteceu agora? Essa ligação tripla, ela mudou de posição. Ela ficou aqui agora, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3. Então isso aqui, esses dois casos aqui que nós temos, né, representa para a gente uma isomeria de posição, onde vamos ter aqui alteração nas posições das ligações triplas. E a mesma coisa também acontece aqui, ó. Esses dois compostos também vão apresentar isomeria de posição, né? Só que agora vai ser na diferença da posição das ligações duplas. Nesse nosso primeiro exemplo, vocês podem ver que a ligaçãozinha dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então aqui, ó, but 1 e 2 de eno. Esse 1 quer dizer que está aqui entre 1 e 2, e esse 2 quer dizer que a ligação está entre 2 e 3, certo? E esse outro exemplo, tá? A ligaçãozinha dupla, que é essa daqui, ela vai saltar para o carbono 3, que é essa situação. Então, pessoal, todos esses todos esses compostos que nós temos aqui apresentam a mesma fórmula molecular, que é C4H6. Então são isomeria de cadeia, isomeria de posição, tá? Vamos lá para a questão 4, né? Questãozinha 4, ó. Escreva a fórmula estrutural dos possíveis isômeros planos de fórmula molecular C4H8. Agora nós temos aqui para vocês, ó, 4 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Então você vai fazer, né? Enquanto estiver dando situações, tá ok, né? Por exemplo, aqui, primeira condição que a gente bota é essa, né? Onde a gente tem os 4 carbonos, uma ligaçãozinha dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. Esse é o but e o eno. Se eu pegar essa ligaçãozinha aqui e jogar aqui para o meio, eu vou ter o que? O but 2eno, né? Aí se eu pegar essa mesma fórmula aqui e fizer isso, nós vamos ter uma cadeia o que? Fechada, que é o ciclo butano, né? Se eu pegar isso daqui, ó, e fizer isso, nós temos uma cadeia aberta, né? Uma cadeia aberta, porém ramificada. Então essa e essa aqui, ó, apresentam isomeria de cadeia também, né? Essa e essa aqui, ó, essa e essa, isomeria de posição. Essas duas com essa daqui, isomeria de cadeia, né? E esse com esse daqui também vamos ter isomeria de cadeia. Por quê? Isso aqui é uma cadeia aberta, ou melhor, fechada e normal. E isso daqui é uma cadeia fechada e ramificada. Então, esses 5, né? Esses 5 isômeros, né? São todos da mesma fórmula molecular, que é C4H8, ok? Então esses aqui são os possíveis isômeros que eu posso fazer com essa formulazinha molecular. Questão de número 5. Olha aí, questãozinha 5 aí. Represente a fórmula estrutural dos pares de compostos apresentados a seguir e indique o tipo de isomeria plana existente entre eles. Então aqui vocês devem fazer a fórmula estrutural de cada elemento e depois dizer, né, o tipo de isomeria que nós tivemos aí. Espero que vocês tenham feito essa atividade, né, foi uma atividade proposta em aulas anteriores, né, e nós estamos passando aqui para comentar, certo? Bom,
Na letra A nós temos 4-hidroxitolueno. O hidróxido representa esse OH e o tolueno, galera, é quando você tem o anel aromático como cadeia principal e o CH3, que é o metil, ligado diretamente a ela. Então, no carbono 4, porque nesse caso, precisamente para esses dois casos aqui, a gente vai começar a numerar do CH3, né? Então você tem 1, 2, 3, 4. Então no 4 eu tenho o hidróxido, tolueno, que vai ser tudo isso daqui, tudo isso daqui representa o tolueno, ok? Esse outro aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3. Então nesse caso o CH3 estaria no carbono 1 e o OH no carbono 3. Então ambos, né, apresentam aqui a mesma fórmula molecular e nesse caso a isomeria que vamos ter é a isomeria de posição. Lembrando que nesse aqui eu poderia ter colocado o para-hidroxitolueno, poderia. E aqui eu poderia ter colocado o meta-hidroxitolueno. Ok, pessoal? Na letra B, etanoato de etila e ácido carbônico. Olha aí. Primeira coisita, etanoato de etila. Isso daqui, pessoal, para a gente representa a função éster, certo? Porque um éster, Cristóvão, tá aqui, né? Essa funçãozinha aqui, C dupla O simples O e um carbono ligado diretamente ao oxigênio. Então isso representa uma função éster. E esse outro aqui representa para a gente uma função que ácido carboxílico, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos ter o grupo carboxila, que é C dupla O simples OH. Então ambos apresentam a mesma fórmula molecular, né, pessoal? Porém aqui nós estamos apresentando a vocês funções diferentes. Isso daqui vai ser um éster e isso aqui é um ácido. Então, como as funções são diferentes, a isomeria presente nesse composto vai ser isomeria de função, certo? Beleza? Letra C, ciclohexano e ciclometilpentano. Ciclohexano está aqui a sua formulazinha. Nós temos um hexágono onde cada ponto desse hexágono vocês vão apresentar átomo de carbono. E aqui nós temos esse outro elemento, né? Onde nós temos, cada ponto desse pentágonozinho representa para a gente um átomo de carbono, ok? É um átomo de carbono aqui, cada pontinho desse é um átomo de carbono. E aqui em cima nós temos o metil. Então, metil ciclopentano. Então, como aqui nós temos uma cadeia fechada e normal, e isso daqui é uma cadeia fechada e ramificada, a isomeria que vai prevalecer aqui é a isomeria de cadeia. Ok? E na letra D nós temos o metoxbutano e o etoxpropano, como os próprios nomes já mostram, ox e ox. Aqui vamos ter a função, as funções são iguais, a mesma função. Inclusive, pessoal, pelo próprio nome diz, como a gente tem o ox, a função aqui será um éter. Então cuidado para não confundir, nem isso é para acontecer. Éter e éster. Éster é esse grupo funcional, C dupla O simples O ligado a um C. E o éter, nós temos oxigênio entre átomos de carbono. Então, o metoxbutano nós temos ele aqui, oxigênio, um carbono de um lado e 4 carbono do outro lado, certo? E o etoxpropano, ele está aqui. Inseto maravilhosa, né? Muito bacana. Então, esse é o etoxpropano. Porque o oxigênio no meio, 2 carbonos de um lado, 3 carbonos do outro. Então, nesse caso, galera, a isomeria aqui presente é a isomeria de compensação. O que alterou aí de um para outro foi justamente a posição do oxigênio. Ok? Então, essa aqui é a questão 5, que está resolvida. Vamos para as últimas questões, né? Tem a 6 e a 7 só. Vamos lá. 6. Muitos compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferente fórmula estrutural plana.
Considerando a fórmula molecular, está aqui para vocês, ó, C2H4O2. Faça o que se pede. Letra A. Desenhe a fórmula estrutural plana dos dois isômeros de função. Bom, pessoal, então com essa formulazinha aqui, se tem dois oxigênios, se você fez uma cetona, se você fez um aldeído, está errado, viu? Se tem dois oxigênios, só pode ser quem? Ácido e éter. Então aqui nós temos os dois elementos que vocês vão ter. Isso daqui que vai ser o nosso éter e isso daqui que é um ácido. Vamos aproveitar para colocar o nome deles? Bora lá. Qual seria o nome desse primeiro aqui, ó? Se eu só tenho apenas um átomo de carbono na cadeia principal, ele só tem um carbonozinho, então vai ser met. Se esse carbono só tem um carbono mesmo, então tem que ser AN, né? Metano. E se ele é um éster, aí eu vou ter aqui a terminação oato. Então aqui nós vamos ter o metanoato. Preposição de. Isso daqui, ó, é o nosso radical, que só tem apenas um átomo de carbono. Nesse caso vai ser o met. E a terminação final, ila. Então esse éster, o nome dele é metanoato de metila. Ok? Esse outro cidadão que a gente tem, isso será um ácido carboxílico. Ó, mesma coisa do exemplo anterior. C-O simples OH, certo? Então, se é um ácido carboxílico, como manda o figurino, a primeira coisa que a gente vai colocar é a palavra ácido. Aí, na cadeia principal, vocês têm dois carbonos, não é? Dois carbonozinhos, certo? Então, vai ser et, certo? Uma ligaçãozinha simples entre esses dois carbonos. Talvez tenha aqui uma ligação dupla, mas essa aqui não importa. O que importa são as ligações entre átomos de carbono. Então vai ser AN, etan. E para os ácidos carboxílicos, no final, nós temos a terminação oico. Então, com essa fórmula molecular C2H4O2, eu posso fazer um éster de nome metanoato de metila, que eu posso fazer um ácido carboxílico de nome ácido etanóico. Ok? Isso aqui é a resposta da letra A. Na letra B, nós temos, ó, determine o isômero que apresenta maior ponto de ebulição e explique sua resposta. Galera, se você tem um éster e se você tem um ácido, o que vai apresentar sempre o maior ponto de ebulição, se ambos tiverem a mesma fórmula molecular, será o ácido. Por quê? Porque a interação intermolecular mais intensa, tá? Será aqui, ó, as ligações de hidrogênio. Que até o autor desse texto, né, que é um material que eu trabalho aí com vocês, né? Isso aqui está no volume 11, tá positivo. E aqui nós temos isso, ó. O isômero que apresenta maior ponto de ebulição é o ácido carboxílico. Isso se deve ao fato de o ácido fazer ligações de hidrogênio, como eu já falei a vocês, entre si, ou seja, tem interações intermoleculares mais intensas do que as interações de polo presente entre as moléculas dos éster, tá bom? Então é isso, tá certo, pessoal? Então espero ter ajudado na questão 6. E finalizando esta aulinha, vamos para a última questão aqui, onde nós temos questão 7, onde diz: o butadieno é um dos principais produtos petroquímicos da primeira geração, mas apenas um de seus isômeros de posição desperta interesse comercial. O isômero 1 tem valor comercial e apresenta ponto de ebulição igual a menos 4,4 graus Celsius e polaridade igual a 0,0 dBr, né? Isso que é a unidade aí de polaridade. O isômero 2, que não possui valor comercial, apresenta ponto de ebulição igual a 10,9 graus Celsius e polaridade igual a 0,4 dBr. Identifique e represente os isômeros 1 e 2 e explique as diferenças entre suas propriedades. Então, pessoal, nesse caso aqui, ele está dizendo para a gente que os dois apresentam a mesma fórmula molecular, né?
tem 4 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, mas ele está dizendo que na indústria esse daqui tem um valor comercial e esse aqui não tem. Então, pessoal, quando vocês fazem a fórmula estrutural, que você pega um e compara com o outro, certo? Qual a diferença que a gente tem aqui de um para outro? Está somente em que? Além, é claro, das propriedades específicas de cada um deles. Então, a diferença está justamente na posição das ligações, né? Essa composto aqui, né, ele fica um composto mais simétrico, né? Você tem aqui, ó, o que tem basicamente de um lado tem do outro, certo? Diferente desse daqui, é como se fosse um carro, né, um ônibus cheio de gente de um lado esquerdo e quase ninguém do lado direito. Ele fica meio que desbalanceado, não é? Um ônibus, se você for 30 pessoas no ônibus, aí tem 30 pessoas, 25 está de um lado, 5 do outro. Ele vai ficar puxando para um lado, porque a quantidade do peso maior está de um lado. Então, justamente o que vai acontecer com isso. É tanto que o autor, né, a resposta mais científica aqui, para a gente entender melhor, ficaria desse jeito. Ó. A diferença entre os isômeros apresentados é que o but1,3-dieno, que é esse que vocês estão circulando aqui, é simétrico, né? Ou seja, o que tem de um lado tem do outro. Por isso sua polaridade é nula, ou seja, ele é apolar. E o but1,3-dieno não apresenta simetria, porque de um lado nós temos duas ligações duplas puxando para o lado esquerdo e para o lado direito nós não temos, certo? Portanto, sua polaridade é maior ou igual a 0,4. Então, essa diferença ocasiona uma modificação no ponto de ebulição do composto. Então, nesse caso, ambos apresentam a mesma, né, são compostos apolar, só que isso aqui é mais apolar ainda, né? E com relação ao ponto, essa simetria aí, ela deu uma forçada, né? Ela forçou esse composto ser mais estável. Ok, galera? Então, vocês aqui um forte abraço. Espero que tenham ajudado a vocês a entender essa isomeria plana, certo? Na próxima aula, a gente continua aí, certo? Com a parte de química orgânica ainda, dando a vocês a isomeria espacial. Que dentro da isomeria espacial nós vamos ter isomeria geométrica e isomeria óptica, tá bom? Então, forte abraço a vocês aí. E nos vemos em breve. E não esqueçam, vão continuando aí fazendo sempre as atividades, tá bom? Porque quando a gente voltar de forma aí presencial, né, nós vamos, né, dando continuidade. Mas enquanto isso aqui, vamos pedindo a Deus força, né? E que a tecnologia vai nos ajudando. Valeu? Forte abraço aí. Fique com Deus.